Boa tarde, é nós aqui de novo, ó. Voltamos, 5 horas da tarde. Joãozinho de novo, 5 alguma coisinha, né? Como sempre, não consigo começar às 5 horas. Mas deixar bem claro que a culpa não é do entrevistador, a culpa é sempre do entrevistador aqui que só chega atrasado. Estamos aqui da Câmara Municipal de Vereadores, memorial da Câmara aí de fundo, um ambiente bem agradável. Hoje botei a câmera um pouquinho mais para cima, pegar a gente só de meio corpo aqui, mas é o que é necessário, é ouvir nossa voz e pegar a nossa visão. Pela segunda vez no bate-papo com o Joãozinho, e vai vir muitas mais vezes. Hoje eu abri essa sessão de 2 entrevistas porque a gente precisava falar sobre esse assunto que está bombando aí, e tinha marcado com o Alex Brito, ele adiou para mais cedo. Eu falei: Berg, vamos fazer 5 horas? Vamos. Não podíamos deixar mais esse assunto protelar. Seja bem-vindo ao bate-papo com o Joãozinho, o vereador Berg. Boa tarde, internauta. Joãozinho, mais uma vez, para minha grande satisfação estar aqui, levando para a população um pouco do nosso mandato, assim como foi a primeira vez. Inclusive, naquele outro encontro, falei dessas proposições, dessas ações que foram ajuizadas, e aí, hoje a gente vai estar falando de cada uma decisão judicial que foi prolatada aqui pelo juiz. Com certeza. Obrigado, Xelão, Rodrigo Goulart. Quem for mandar as informações, vai mandando devagarzinho, porque meu outro celular está descarregado, eu tenho que ler ali as informações. Quem for mandando pergunta, manda devagar, para que eu possa ir lendo. Vereador, dessa vez a primeira pergunta não vai ter, porque todo mundo já sabe, eu já perguntei da outra vez quem era o vereador Berg. Então dessa vez nós vamos partir logo pro negócio. Vereador, essa semana, né, final da semana e agora hoje, o início de segunda-feira, foi uma grande repercussão dentro do cenário da cidade de Teixeira de Freitas. Não se fala em outra coisa na cidade sobre esses 2 projetos de leis do nobre vereador e do colega Jonathan Goulart, que foi a isenção, a retirada, não sei, você vai falar a palavra certa, dessas taxas, desses impostos, não sei bem, na verdade, o que é. Lógico que eu fiz assim um estudo dos 2 casos, mas quem vai falar melhor, com mais prioridade, é você, que também é advogado, né? Isso é importante, bacharel em Direito. Vamos começar pela rede de esgoto. Como é que é essa lei, como é que é esse não pagamento dessa taxa de esgoto no município de Teixeira de Freitas? Obrigado, Júlio Garotinho, está nos acompanhando. Um forte abraço para a Júlia. Joãozinho, internautas, surgiu da necessidade de um projeto de lei que tramitou nessa casa, que era a redução da taxa de esgoto. Chegou a essa casa aqui várias proposições, inclusive de vereadores, para a gente pudesse discutir o melhor caminho a ser adotado para elaborar esse projeto, para que fosse aprovado pela Câmara e sancionado pelo gestor. Chegamos ao consenso aqui nas discussões, uma proposição de 9 vereadores, e chegamos à conclusão que o melhor seria 40% de desconto ao invés de 80% e baixa renda 10%, aqueles condomínios considerados de populares. Foi sancionada a lei pelo prefeito, e essa lei municipal vinha sendo descumprida pela Embasa, né? A Embasa realmente ela não quis cumprir, e aí estudamos um mecanismo que obrigasse o cumprimento. Aí onde você falou que é um projeto, e não é um projeto, é uma ação popular que nós parlamentares somos legitimados a propor, né? Essa ação popular ela foi ajuizada por 6 vereadores, né? Eu, o vereador Marcos Bilitardo, o vereador Jonathan Molar, o professor Valci, o vereador Mendes e o vereador Leonardo Feitosa. Que Leonardo Feitosa foi o que nos chamou a atenção desse problema da Embasa, que desde 2017, no início do mandato, ele vem tocando nas tribunas, nas reuniões internas, da necessidade da gente rever essa taxa de esgoto. João, assim, essa liminar que foi deferida, nós embasamos o nosso pedido, inclusive na lei, no entendimento do STF e na Constituição Federal. O que ocorre para essa taxa específica? Eu sei que é muitas das dúvidas, inclusive você já deve ter algum questionamento nesse sentido. A taxa de esgoto, ela tem que ser uma taxa direcionada para aquele serviço específico. A taxa se refere a um serviço prestado, diferentemente do imposto. Então, a taxa de esgoto ela está sendo cobrada, vinculada ao consumo de água. Então, ela se torna ilegal porque ela teria que ter a taxa de consumo e a taxa do esgoto.
Daí, Tem que ser duas contas no caso, né? Chegar na casa do cara, duas contas. são dois serviços. Dois serviços. Porque se você paga um serviço, ele não quer taxa, ele vai caracterizar o imposto. Porque o imposto, a diferença do imposto é que você não tem o serviço. É justamente a ilegalidade, a inconstitucionalidade. E nós detectamos isso, né, da necessidade dessa mudança. E assim foi proposta a ação. E no dia de quarta-feira, dia 9, ela foi deferida a liminar para que fosse suspensa a cobrança. Não só atendesse à legislação, por nós entendemos também que ela afeta a Constituição Federal no entendimento do STF. Inclusive, não é uma novidade, não é novidade aqui dos vereadores, porque a gente sabe que essa ação ela foi promovida em outros municípios, né? Então a gente fica feliz e realmente o entendimento do judiciário é o mesmo entendimento onde nós formulamos nossa petição inicial e foi embasado, e o mesmo entendimento foi tido pelo magistrado da Fazenda Pública de nossa cidade. Então, na verdade, antes de vir para cá, eu entrei em contato com a Embasa e não consegui falar com o coordenador de lá, Marcelo. que é o Marcelo, mas eu consegui falar com uma atendente e ela disse para mim que até então ela trabalha na recepção, a Embasa ainda não foi notificada. Não foi notificada. Então, ela diz assim, após a gente receber a notificação, aí sim a gente pode lhe dizer o que vai ser feito, o que não vai ser feito. O vereador, como foi o senhor que foi um dos autores dessa ação, o senhor acha que a Embasa vai acatar, vai recorrer? Na verdade, primeiro ela precisa acatar para depois recorrer, né? João, como essa decisão ela ocorreu na quarta-feira, e lá na decisão o juiz determinou que após a citação do ente, né, no caso concessionária, e o Estado, que nós ajuizamos a ação contra o Estado e contra a Embasa, porque ela é uma prestadora de serviço. Então, como a sede é em Salvador, eu gostaria de deixar bem claro para a população, ela seguiu a citação por carta precatória. O que é uma carta precatória? Comarca de Teixeira manda para Salvador, para que a comarca de lá, quando houver a distribuição, encaminhar a citação para aqueles órgãos, recebe aquela citação, encaminha novamente para Teixeira de Freitas, daí conta os prazos conjuntada no processo dos 5 dias. Passou os 5 dias, ela não cumpriu a decisão judicial, automaticamente foi atrelada a uma multa de R$10 mil dia para a Embasa, caso ela descumpra. E caso de descumprimento, nós também iremos, após o prazo de 5 dias, certificar o juiz do descumprimento e pedir majoração na multa. Porque se ela não obedecer 5 dias automaticamente, ela vai incorrer nesses valores de R$10 mil por dia, que eu entendo para o porte da empresa, seja um valor irrisório, se ela descumprir realmente. Que eu não acredito que ela vá descumprir uma determinação judicial. Mas caso descumpra, a gente vai entrar com outra petição, atravessar uma petição, pedindo que majore, inclusive por o descumprimento também da decisão judicial. Com certeza. Agora, o meu questionamento em relação a isso, e o questionamento de algumas pessoas é que, assim, por exemplo, eu sou a favor da não cobrança de taxa de esgoto nos bairros que não tem rede de esgoto. A casa que não utiliza a rede de esgoto, o cara vai pagar por um serviço que ele não utiliza, isso aí já nosso Brasil já tem bastante demais, né? E existe. Vou citar, por exemplo, o meu bairro. O meu bairro, a URBS, talvez hoje um dos melhores bairros em termos de estrutura para se morar, é o bairro da URBS. Lá nós temos rede de esgoto, e temos tratamento de esgoto lá no fundo, nós temos pavimentação asfalto, nós temos rede de iluminação, todas as redes de internet chegam lá, via rádio, fibra ótica, não sei o que. Então, assim, é um dos bairros melhores, mais estruturados. Então, a minha casa, o esgoto sai da minha casa, vai para a rede de esgoto, trata e é enviado para algum lugar. E isso custa, isso gera custo para alguém. Eu não pagando a taxa de esgoto, quem vai pagar por isso? É justamente, João, me fizeram esse questionamento também, e daí o entendimento nosso dessa casa em propor o projeto para redução de 40 para 10. Mas o entendimento, e aí quando você vai para a esfera judicial, aí você falou da minha reclamação, eu tenho que buscar um ordenamento jurídico para embasar, e aí realmente buscamos a impossibilidade de não pagamento, de suspensão, justamente pela legalidade da forma que ele está sendo tratado como imposto. Ele não pode ser imposto, porque ele teria que ter valor X de esgoto, valor X de consumação de água. Você consumiu água num X metros cúbicos, automaticamente você paga um valor. Você, a taxa de esgoto, teria um valor fixo. E aí se caracteriza como taxa e não como imposto. Daí a legalidade.
Eu acho que com essa provocação ao judiciário, eu acho que ele vai agora se ater. Talvez agora eles façam. Buscar um mecanismo realmente que seja o meio adequado, porque se não for, como ele é prestador de serviço, né, do Estado, do ente federado, ele tem também que atentar aos princípios constitucionais, dentre eles a da legalidade. Ele não pode estar à margem da legalidade. Então ele tem que se adequar. Ele tem que criar uma norma, entendeu, que crie a taxa de esgoto, não vincule. Aqui, João, só para a gente ilustrar para os internautas, você vai à instituição bancária, né? E aí vai tomar um empréstimo bancário. O atendente diz, olha, eu lhe empresto dinheiro, mas eu preciso que você compre um serviço. É a venda casada. É hoje a situação da consumação com esgoto. Então é ilegal. E esse entendimento está pacificado. Eles vão recorrer da liminar, e aí cabe, como você falou, automaticamente cabe um embargo declaratório, que ele vai discutir com o juiz, que foi ambígua, que a decisão é obscura, que é dentro do processo, e provavelmente eles entrarão com agravo de instrumento, que é no Tribunal de Justiça, né? Os dois caminhos são esses, e aí o tribunal vai... Enquanto isso não chegar numa decisão final, a população correta não está pagando a taxa de esgoto, né? Porque eles têm que cumprir com 5 dias. Se eles não cumprirem, nós vamos entrar peticionando que ele, o juiz magistrado, certificando ele do descumprimento, né? E pedindo um agravamento, na verdade uma majoração da multa, que aí vai obrigar. E cada vez que ele abrir o prazo para cumprir, majorando, automaticamente certificando naquele prazo. Eu entendo, inclusive já Guanambi, estado de Guanambi, em outra cidade que eu não me recordo o nome, ele já está suspenso do serviço. Porque não é interessante você criar uma situação de desobediência a uma ordem judicial. Aí aquela situação que você me diz que a ordem judicial ela não se discute, se cumpre. Depois busca um mecanismo. Eu ontem fazendo meu dever de casa, porque assim, as pessoas têm que entender que não é fácil a gente estar aqui na frente dessa câmera, ao vivo, sendo preparado para aprender qualquer tipo de questionamento. Então, eu não chego aqui simplesmente para entrevistar o vereador Beck sem embasamento. Senão, quem vai me derrubar é você, não vai ser eu que tenho o poder de passar a perna. Senão, quem vai me passar a perna é você. E justamente, João, é importante aqui esses programas, não só essa live que você faz, mas como os veículos de comunicação, as rádios que nós temos aqui, que também é ao vivo, né? E os questionamentos têm que ser dessa forma. Eu sugestionei hoje na casa, quando eu dei entrevista, da possibilidade também da população participar ativamente, que não surja a possibilidade de um debate vereador com quem está fazendo questionamento, mas que te dê a oportunidade à população de fazer seus questionamentos, tirar suas dúvidas, que é a função nossa de responder. Né? E caso a gente não saiba da resposta, automaticamente dizer à população, infelizmente, vou buscar essa informação que eu não tenho conhecimento. Voltando ao assunto, eu pesquisei e descobri que na cidade de Pouso da Mata, né, que é município de Nova Viçosa, há 2 anos atrás, um vereador lá, que agora eu não me lembro o nome, ele entrou com uma ação judicial contra a Embasa, que não fornecia uma água de qualidade. Sim. A população de Pouso da Mata ficou 2 anos sem pagar água. E agora que retornou, após a justiça, eles provarem que a água está de boa qualidade, que estava contente com a população, e aí agora voltou, a justiça autorizou. Porque eles fizeram um estudo, a justiça mandou um perito verificar se realmente foi feita a adequação, e aí revogou a liminar. É a importância. Que a água que é muito mais séria do que o esgoto. Agora, assim, na questão da taxa do esgoto e na taxa da água, no serviço... Que não é taxa, que não é taxa. Esgoto. Seria muito mais difícil se cortasse o esgoto. Eu acho que o cara pagaria muito mais esgoto do que a água. Porque eu vou dar um exemplo. É muito comum, hoje nós ficamos 2 dias sem água. É muito comum, você vai na casa do vizinho que tem um negócio, pega ali, compra uma água mineral e resolve. Se o cara vai lá e tranca seu esgoto lá embaixo, isso. Para onde é que vai? Você vai pedir o vizinho para derrubar e deixar seu esgoto? Não vai, entendeu? É muito mais difícil. Mas esse serviço, quando ele foi instituído, João, já deveria ter um ordenamento jurídico
que realmente implantasse o serviço e o valor da taxa. Então pensaram unicamente em fazer o serviço, né, que eu acho que é louvável, um serviço que às vezes, como você falou, ele não é um serviço de qualidade, mas a gente tem a necessidade do serviço. Mas que fizesse também essa norma, que desse possibilidade da população decidir, realmente eu tenho um serviço de qualidade, eu tenho que pagar por ele. Mas como taxa? Então, se eles pensaram só em fazer o serviço e cobrar 80% do valor do consumo, isso fica muito aberto. Sabe por quê, João? Vamos lá. Às vezes até a própria empresa, ela toma prejuízo, porque hoje nós temos as nossas chuvas. Para onde vai essas águas da chuva? Que elas estão interligadas na rede de esgoto. Automaticamente a empresa, ela tem um serviço prestado que às vezes até o valor da cobrança seria superior se ela tivesse lá o medidor de esgoto, porque o correto é você ter um medidor de esgoto para se criar taxa. Então às vezes ele ia variar, você pagar mais, pagar menos, mas seria uma taxa de esgoto pelo esgoto que você gerou em sua residência. Com certeza. O Stefano Perez ali mandando um abraço para você. Grande o Arley Silva está ali acompanhando a gente também. Muito obrigado ao pessoal que está nos acompanhando nessa live, que é importantíssima. A gente tem que estar sabendo por dentro desses assuntos, porque são assuntos relacionados à nossa população. E o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Berg, eu tive uma pessoa me questionou no WhatsApp o seguinte: João, eu não quero esse negócio não, eu quero pagar a minha taxa de esgoto, porque vai que depois esse negócio aí não der certo e eu tenho que pagar tudo de uma vez só. Existe esse risco, Berg? Não. Da taxa se retornar e se eu ficar aí 3 meses sem pagar essa taxa de esgoto e daqui 3 meses isso é revogado, eu vou ter que pagar o que não pagou? Não, eu vou continuar pagando da onde? Não, assim, como é uma decisão judicial, o juiz ele vai tratar, no caso, o cidadão, né, que é uma ação popular, como sempre sendo o hipossuficiente. E jamais um magistrado vai tomar uma postura dessa de cobrar valores que ele mesmo entendeu na decisão que era ilegal, né? Mas a gente sabe também que no direito ele é mutável e muita coisa pode acontecer. Mas eu digo hoje com certeza que a empresa terá dificuldade de revogar uma liminar desse porte. O magistrado, quando ele fundamenta, eu acho que ele fundamenta com base, está aí inclusive, ele usa alguns artigos da Constituição, e eu vejo difícil, com dificuldade, a empresa conseguir até mesmo revogar essa liminar. Mas não corre o risco, porque eu estou ali como o autor, né, e os outros vereadores, e não corre sim, porque quem está propondo a ação é o parlamentar, em nome, claro, da população. Com certeza. Rafael Rangel está ali dizendo assim: meu vereador, aí me representa. Micaele Cruz está lá de Cochabamba, na Bolívia, dizendo grande Berg. Rapaz, você vê o poder da rede social, cara? Nós estamos aqui, ao vivo, ela está lá em Cochabamba, lá em outro país, nos assistindo. Dá um forte abraço ao pessoal lá de Cochabamba, né? Tá todo mundo lá, tem um monte de amigos, um monte de gente lá de estudando lá. E ó, meninos, vocês voltem para tomar conta do nosso povo, viu? Vocês têm que fazer medicina e voltar para tomar conta do nosso povo. Berg, então nós podemos, para a gente passar para outro assunto, nós podemos então assim dizer seguramente que a população de Teixeira está isenta da taxa de esgoto? Olha, eu acredito que assim que seja notificado, ele vai cumprir a ordem judicial, assim como fez nos outros municípios, e vai questionar a decisão do juiz, inclusive no tribunal, e vai recorrer até a outra instância, porque também o Estado ele faz isso que é de ofício, até para que dê mais transparência nas decisões que sejam tomadas até pelos procuradores do Estado. Agora eu acho difícil ela ser reformada, né? E vamos ficar aí esperançosos que realmente prospere, se cumpra, né? Prospere, se cumpra e se torne efetivo, né, João? Que eu acho que é o mais importante. A gente precisa da população, esse apoio, né? Isso tudo aqui é em prol do vereador, pode ter certeza. A gente, inclusive, constituímos advogado, né, para propor uma ação dessa, que aí foge da nossa alçada como parlamentar, né, daqui no município, que é legislar e fiscalizar, mas nos legitima a população, inclusive a prerrogativa de vereadores, que inclusive até a mudança da nossa Constituição Estadual. Então eu acho que vai prosperar sim, né? Foi bem fundamentada e a gente vai esperar um retorno positivo
em breve. Com certeza. Agradecer ele, é Pixinguinha Marta nos acompanhando, Jucimar de Jesus está também nos acompanhando ali, já mandou vários abraços ali. Jucimar, gente boa. Jucimar é meu coordenador de campanha. Bom demais. Vânio Santos da MWM também Segurança. Vânio está sempre nos acompanhando, um grande abraço. Vereador, aí quando foi ontem à noite, até então sexta-feira eu não tinha sabido de nada, mas quando foi ontem à noite, eis que surge na rede social essa grande notícia tão esperada de que no município de Teixeira de Freitas não se apreende mais veículos que estão com documento de IPVA atrasado. Lógico que isso veio ocorrido de uma série de blitz que passou a se acontecer na nossa cidade, o que não era normal, nem era de cogitação. Você, antes de vereador, era policial rodoviário estadual e pode afirmar que não era corriqueiro esse tanto de blitz. Acoplado isso ao Detran, que foi desvinculado de pátio e foi mandado os veículos para um pátio particular. A população chegou a questionar de que isso seria um acordo, né? Inclusive o vereador, não sei se foi o vereador Jorge, agora eu não me engano, qual foi o vereador que inclusive fez uma preposição, uma indicação de que o guarda municipal e o guarda de trânsito, o vereador Marco Bilitado não participasse, Jones e Marco Bilitado não participasse de blitz, porque ele é funcionário do governo, por que ele tinha que estar lá participando de blitz? Eis que o juiz vai lá e dá esse liminar favorável. Aí vamos lá, agora que começa todo um questionamento. Como é que vai funcionar isso? João, como você mesmo disse, houve várias reuniões aqui nessa casa, houve muita discussão, muitas palavras desencontradas, muitos questionamentos, uma série de situações. E aí veio o projeto. Eu estava em Salvador, em visita a Salvador, e vi a matéria de Vitória da Conquista, né? Saiu uma decisão liminar, recebi no aplicativo de mensagem, dei uma lida, falei assim, olha, é interessante, mas não sabia da proposição aqui dos colegas que tinha feito, porque eu também não estava na cidade. E aí liguei para o meu gabinete, meus assessores, e falei, dá uma lida aí, veja aí o que é que pode ser enquadrado para o nosso município, vamos fazer a proposição também, vamos buscar mecanismo aí de minimizar, né? Porque você falou do pátio, eu não vou me ater à situação do pátio específico, como é terceirizado, porque foi esse frisson na cidade, João, mas esse pátio não é novidade no estado. Ele tem pátio no Vitória da Conquista, tem pátio em Itabuna, em Ilhéus, Santo Antônio de Jesus e outros municípios, em toda a Bahia, chamado Pátio Bahia. E é uma licitação do Estado e desvinculou praticamente esses veículos que estão sendo conduzidos ao pátio para esse pátio e não mais para o Detran, né? Mas houve muita conversa, foi muito debate nessa casa, o pessoal indignado com as apreensões, com a maneira arbitrária, que acharia que estava tendo as apreensões. Não tem nada dessa decisão vinculado à fiscalização de blitz. As blitz, ela tem que acontecer, as blitz acontecerão. Essa ação não é movida para atingir os órgãos públicos de segurança. Eu tive conversando com alguns colegas e há uma interpretação errônea, João. A Berg foi policial tanto tempo e hoje está promovendo uma ação contra a instituição. Não é. Eu até aconselho, aproveito a oportunidade que esse programa é um programa que tem visibilidade, eu acho que várias pessoas, 5 mil, 10 mil pessoas acessam, e dizer para esses colegas nesse momento que que leiam. Eu estou publicando nos grupos de policiais, nos grupos de segurança, que isso aqui, inclusive, é um ganho para os próprios policiais. O que é que nós pedimos aqui especificamente, João, nessa petição? É a mesma situação da água, do esgotamento com o consumo. O IPVA é um imposto sobre propriedades de veículos automotores, correto? É um imposto. Você não tem um serviço. O licenciamento ele é atrelado ao DPVAT e ao IPVA, que é ilegal. Por que é ilegal? E aí eu digo para a propriedade que vai ter dificuldade de revogar uma liminar dessa. Vamos lá. A lei 6348, que fala sobre IPVA da Bahia, no seu artigo 12,
ele diz que o condutor, o proprietário de veículo, para licenciar e pagar o DPVAT do seu veículo, ele tem que pagar o IPVA. Então, o estado da Bahia é um dos poucos estados ainda que atrela o imposto às taxas. Né? Entendeu? Da taxa para o imposto da mesma coisa da água. Então, aí o artigo 150 da Constituição, inciso 4, ele diz isso, da impossibilidade, porque você caracteriza o confisco. Por quê? Porque o sargento Berg e o Jonathan Molar quer impedir que o Estado faça isso. Observe, se a gente desvincular o IPVA, como já funciona hoje, tá? Os internautas entenderem. Hoje o Estado já tem a notificação fiscal, a execução fiscal e tem também o protesto no cartório, negativando aquele CPF, porque não está ligado ao veículo, ele é um imposto. Então, automaticamente é desvincular. Você vai continuar sendo notificado, você vai continuar sofrendo a execução fiscal e você vai continuar sendo protestado, o título protestado. A gente quer simplesmente desmembrar. Por que desmembrar? Você pode perder seu veículo, segundo o artigo 150 da Constituição. É confisco. Você atrela uma taxa ao imposto. Lembra do que eu falei da taxa de você ser retirado da sua casa? Você não paga IPTU. Você não paga o IPTU. Você entra com uma execução fiscal na vara da Fazenda Pública e pede, olha, esse devedor de IPTU aqui não quer me pagar. Abre-se um prazo de 5 dias para você pagar. Automaticamente você não paga. Você vai ser retirado da sua casa? É complicado. Você não pode ser retirado porque aí é confisco. Por que não com o automóvel? O automóvel ocorre a mesma coisa. A gente quer, na verdade, que isso não ocorra. Que você não perca seu veículo, que você não tenha seu veículo removido para o pátio, que você não tenha que pagar estadia em pátio, porque automaticamente ainda tem um prazo que era de 90, foi reduzido para 60 para levar seu carro a leilão. Inclusive, vai ter, eu vi até vai ter leilão em breve. Do leilão não é do Letran, é do pátio. 29 desse mês, salvo engano. E aí eu trago a informação também para a população, para aquelas pessoas que têm seu veículo no pátio, lá retiro. Que baseado nessa decisão judicial, que é na vara da Fazenda Pública, e já tem esse entendimento do magistrado, que faça suas ações, promova suas ações de restituição de bens. Você pode fazer esse pedido. Era a próxima pergunta que eu fui mais questionado. Isso, você vai pedir essa decisão. E aí, e o meu carro que está lá preso? Pronto. Como é que fica isso? Essa decisão Essa ela não pergunta... atinge porque ela não retroage. Inclusive a blitz ela vai acontecer até que seja notificada. Então, esse efeito da liminar ainda, ela só vai ser efetivado com, como eu falei, a citação. Abriu o prazo de 5 dias. É a mesma situação da outra ação. Passou 5 dias, descumpriu, multa. Não cumpriu, a gente certifica o judiciário para majorar a multa. Mas o caminho é você ajuiza uma ação, fundamentando com essa decisão do próprio magistrado e pedindo a restituição dos seus bens, e aí você vem com danos morais, a outra situação é causada pelo Estado. Deixar bem claro, pelo Estado, porque os policiais, os guardas municipais estão trabalhando de acordo à lei hoje, porque não se tornou ainda a obrigatoriedade de cumprimento da decisão judicial, no caso a liminar. As blitz continuam. Quem for parado com IPVA atrasado não perderá o veículo, mas será multado normalmente. Não, João. O que acontece aqui nessa decisão é blitz de IPVA. Se é blitz de IPVA, você não pode ser notificado por IPVA. Porque no ordenamento jurídico, ele não tem a previsão de multa por IPVA. O artigo 235, ele trata de licenciamento. Veículo sem estar registrado e devidamente licenciado. Ele não trata hora nenhuma de IPVA. Entenda a ilegalidade, que é uma lei federal conflitando com a lei estadual. Então, se a gente for pela hierarquia das normas, automaticamente essa lei estadual infringe. É por isso que ela é inconstitucional. Então, se eu for parado numa blitz, estou com o meu IPVA atrasado, blitz IPVA, estou com o IPVA atrasado, eles também não podem notificar, me multar por estar com o IPVA atrasado? Sim. Não sim, podem. Não. E outra coisa, eu não acredito que o Estado ele vai descumprir. Há uma preocupação dos órgãos,
recebi ligações, BR, como é que funciona, BR, como é que vai funcionar? Então, eu creio que, como aconteceu em Vitória da Conquista, que não vá ser descumprido, porque o funcionário público também, ele tem que seguir aqueles 5 princípios norteadores, né? Moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e legalidade. Então, eu não vejo você, funcionário público, ter o interesse Abel prazer que assim, seja comandante, seja subordinado, eu vou descumprir uma ordem judicial, mesmo porque, João, é bom lembrar da declaração que foi dada pelo Lúcio, diretor do Detran. Ele deu a declaração dizendo que realmente ele considerava ilegal e iria suspender. Eu não sei se você pegou essa entrevista dele. Ele mesmo como diretor-geral do Detran. Agora, se eu cair numa blitz da lei seca, estiver com o PVA atrasado, aí eu sou multado. João, porque a blitz é para qualquer outra infração. O que nós queremos com essa decisão é que desvinculem. E aí eu quero, né, que realmente aconteça no prazo de 5 dias. O próprio Estado entender que a situação é grave e dizer, olha, a partir de hoje, o próprio governador ele pode baixar um decreto dizendo, a partir de hoje não vai haverá mais a cobrança do IPVA atrelado ao licenciamento. Para mim é ótimo. As blitz irão acontecer porque existem várias infrações. Chegou-se até a questionar, as pessoas são muito engraçadas, chegou até um questionamento a me dizer assim, a partir de amanhã eu não saio com o meu carro mais porque vão fazer 10 blitz na cidade amanhã para prender logo, todo mundo vai prender com o PVA atrasado, para os carros prender, né, e ficarem lá presos porque o cara até então, até que isso ainda pode acontecer, né? Porque até então não foi notificado. Eu não acredito. Porque, por exemplo, eu estive no Detran, não foi notificado, e liguei na Polícia Militar também, não foram notificados. Não, ninguém e na Cidade da Fazenda também não foram notificados. Ninguém. Ainda não houve de notificação, não houve ainda nenhum tipo de notificação. Vai ser a mesma coisa, vai notificar lá para voltar. É o que eu falei da carta precatória. Todos dois foram em carta precatória, porque a sede da Procuradoria ela é em Salvador, como a sede do Detran. Mas é o magistrado, ele pode sim, aí ele pode informar tanto os órgãos públicos daqui, né, porque a decisão ela é municipal. Então o magistrado ele pode sim, ele mesmo pedir um ofício dizendo, olha, já foi liberado aqui uma decisão e vocês a partir de hoje tem que acatar, aí em ordem judicial. Eu creio, e eu entendo, João, o Major Nunes, o próprio ex-comandante capitão Ademir, são pessoas coerentes e não vão descumprir a ordem judicial. Não tenho porquê, mesmo porque o mecanismo de desfazer uma decisão dessa é o caminho também judicial, né? Eles são responsáveis, são comandantes, pessoas experientes da Polícia Militar. Tatiane vem fazendo um bom trabalho junto ao Detran. Eu não vejo motivo de funcionário público descumprir lei judicial. Com certeza. Porque também tem a situação que está atrelada pelo mesmo crime de desobediência. Então, não creio que vá fazer. Isso, claro que eles têm que aguardar a decisão dos órgãos superiores. Berg, deixar bem claro que essa lei, ela vale para o município de Teixeira de Freitas. O cara não pode estar com o PVA dele atrasado e ir para Itamaraju, chegar lá, achar que ele vai também andar para cima e para baixo. Se ele cair numa brisa, o carro dele vai ser apreendido lá. Isso. Não só em Itamaraju, como também em Teixeira, nas rodovias federais. Porque nós não temos competência, porque como são um órgão federal, a gente teria que impetrar uma na Justiça Federal. Mas aí foge da nossa competência como legislador municipal. E assim, atrelado a isso, nós temos aqui a Polícia Rodoviária, que tem atuação em vários municípios, são todos os municípios do Extremo Sul, e dentro do município, ele não pode ser feito cá, lá na frente, depois de citado os órgãos, justamente porque está dentro do município, e a Polícia Rodoviária também faz parte do ente público, que é o governo do Estado. Então, exceto a Polícia Federal, todos os órgãos do Estado estão vinculados à decisão judicial. Dentro do município. Dentro do município de Teixeira. Agora sim, tem um caso que a gente pode, como eu lhe falei, pode ter uma repercussão geral. Porque se o Estado entender lá que realmente ele entende que é ilegal, que ele quer fazer uma forma que resolva o problema em todo o Estado, desvinculando, aí ele tem repercussão geral. Porque não impede, João, aí tem um questionamento que você e os internautas precisam saber. Eu vou pagar aqui porque eu vou rodar para fora, eu tenho que estar lá em dia no outro município. Não. Se aqui for resolvido em Teixeira, vai resolver em todo o Estado. Porque vai ser desvinculado. O que nós queremos com a decisão é isso. Desvinculem. Se desvincular, não desvincula em Teixeira de Freitas.
desvincula em todo o estado. Então a repercussão ela é em todo o estado. Eu vi um questionamento aqui, um exemplo. Teixeira de Freitas hoje tem 62 mil veículos registrados. Desses 62 mil, 29 mil estão em situação irregulares de IPVA. Isso gera um prejuízo de 14 milhões de reais. Desses 14 milhões, 50% vai para o município, 50% vai para o estado. Ou seja, o município de Teixeira hoje deixa de arrecadar 7 milhões de reais por essa inadimplência no IPVA. O vereador não acha que essa nova lei pode piorar essa situação? Ô João, eu acredito que não. Eu acho que a gente, no caso nós legisladores, no caso aqui parlamentar de Teixeira de Freitas, a gente tem que primar pela legalidade. Eu acho que você acha que o prejuízo que o município, hoje que o estado tem, que a União tem, é com a inadimplência? Ou é com verba mal investida, é corrupção, é uma série de desvios que a gente sabe que existe nos governos, e não é esse prejuízo que o município vai ter. Pelo contrário, existe mecanismo de cobrança, que são os mesmos da taxa que eu falei em relação à água. Nós temos a execução fiscal, nós temos o protesto e nós temos a notificação fiscal. Só para a população, os internautas entenderem, se você fica tem um percentual, mas tem um percentual de valores também, que você atrasa seu IPVA, automaticamente a notificação que você recebe entre honorários e a multa é quase o valor da sua dívida. Então já existe um mecanismo de cobrança. O que nós não podemos fazer é compactuar com a coisa que está sendo ilegal. E outra coisa, essa atitude minha e de Jonathan nesse sentido aqui, seria a atribuição dos deputados estaduais, que teriam repercussão se fosse a nível de estado, aí sim todo estado, porque ele entraria com ação popular pedindo a suspensão em todo o estado. Os deputados que nos acompanham aí nesse momento, ou que vai ver essa live, serve de exemplo para eles, porque nós estamos fazendo aqui papel de deputado estadual. Né? Com certeza. Na verdade, existe um outro questionamento. Por que, se é visto que essa lei incita a pessoa a andar na ilegalidade, porque ao invés de tirar o pagamento, não criou-se uma lei para que parcelasse, para que facilitasse o pagamento? Não seria um caminho? Aí é onde eu entro na lei 648. A 648, ela obriga no artigo 12 você pagar o imposto atrelado às taxas. Então, se o ordenamento jurídico do Estado está obrigando você a pagar, quem tem que legislar sobre IPVA é o Estado. Nós não podemos. Aí ele se referiu a parcelamento. Não, inicialmente ele fala sobre você fez o primeiro questionamento aí? O primeiro? Que sim, agora nessa minha pergunta. Não, ele me perguntou assim, por que não criar, o que se incentiva a inadimplência, por que não criar uma lei que parcelasse, para em vez de não pagar, facilitar o pagamento? É porque ele está com o entendimento equivocado. Nós não estamos criando um mecanismo de inadimplência. O mecanismo de cobrança ele existe. Nós não estamos retirando o imposto para que a pessoa não pague. Nós estamos tirando um imposto atrelado a uma taxa, que é o ilegal. Então nós estamos tirando o IPVA do licenciamento de IPVAT. Você, proprietário do seu veículo, você vai pagar sua taxa de licenciamento e seu DPVAT e vai trafegar com o seu veículo normalmente. E seu imposto de IPVA vai estar na Secretaria da Fazenda para você pagar. Você vai ter que pagar. Uma hora ou outra vai ter que pagar. Não, se você não pagar em dia, se você quiser seu nome na dívida ativa, se você quer ver seu título protestado, você vai ter. Eu não estou criando um mecanismo de inadimplência. Eu estou aqui fazendo com que o Estado cumpra com o ordenamento jurídico. Eu não posso compactuar e ver que uma situação dessa é normal. E aí, quem nos acompanha, que tem um conhecimento de direito, sabe do que eu estou falando. Você não pode criar mecanismo de taxa, até lá um imposto, para que se crie o confisco. Eu não posso concordar, porque nós fizemos faculdade de Direito e quem passou pela faculdade sabe da importância de um projeto desse, de uma ação dessa, de não dar continuidade. Porque não é só Bahia também não, tá? Tem outros estados, mas os estados já estão se adequando. Vários outros
já desmembraram, desvincularam. E alguns estados já são desmembrados. Vários estados, porque entendeu que é legal. E também está pacificado no STF. Isso aqui está pacificado. Então, quando houver os recursos ao tribunal, os recursos especiais, extraordinários, STJ, STF, ele vai estar pacificado. Já está sendo discutido lá e está pacificado. Então, provavelmente, o Estado vai ter que se adequar. E aí sim, a pergunta que o internauta fez, aí quem tem que criar esse ordenamento jurídico é a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Com certeza. Uma outra pessoa me mandou uma pergunta interessante que eu achei até engraçado. Meu carro a partir de agora vai passar a sofrer bullying fora de Teixeira de Freitas. E quando vê a placa de Teixeira de Freitas, para, porque lá vocês não pagam, na cidade não pagam IPVA. Você acha, se você foi policial militar, militou bem na área de qualquer forma, essa informação ela vai correr. Nós estamos aqui à beira aí de 60 km, 50 km de distância de divisa, né? Minas e Bahia. Você acha que esse bullying vai ocorrer? O cara falou assim, rapaz, eu gastava 5 horas para ir daqui a Vitória. Agora estão 4 Polícia Rodoviária Federal, com certeza eles vão me parar para ver se meu IPVA está pronto. Eu vou passar a gastar 7 horas aqui em Vitória. Você acha que isso pode... Sim, na hora até levei a brincadeira, mas isso também pode não acontecer, né? Ô João, é isso. O intuito é realmente ajustar o ordenamento. E a gente sabe que uma ação judicial nesse porte, ela não tramita da forma que a gente espera e deseja. Mas se você chega ao final de uma decisão judicial, uma sentença, com a liminar, se ela seguir aí até a última instância, até o último recurso pelo Estado, automaticamente é um ganho significante para toda a população de Teixeira, do Estado, porque realmente vai ter uma resolutividade. Mas eu não vejo, não levando para o lado da brincadeira do bullying, mas o que nós fizemos aí é realmente colaborar com a população para que ela não seja tributada de uma forma ilegal. Eu não vejo... E outra coisa, nós não temos aqui que pensar em renúncia de receita do município ou do Estado. Não se trata nada disso. Vai continuar sendo feitos os repasses. Eu reitero o que eu disse, esse prejuízo que você acabou de citar com os valores aí, isso já são números de pessoas que não pagam IPVA, que não irão pagar, e se for desmembrar, eles já estão na dívida ativa. Se a gente parar para analisar aqui o que você disse, essas ações que estão feitas administrativamente, ela tem uma finalidade. Agora, você acha que vai abrir inadimplência de que sentido? Você, internauta que fez a pergunta, você acha que é correto o Estado qual é mais vantajoso para o usuário? Ele ter o IPVA desvinculado dentro da legalidade para que ele pague seu licenciamento de IPVA, ou que você tenha seu imposto atrelado a uma taxa dentro da ilegalidade para que penalize uma pessoa de forma ilegal, levando seu veículo para o pátio, transportando seu veículo em um guincho, que a gente sabe dos valores. Então, a gente tem que ver, fazer a dosagem. Se a gente quer a mudança... Um ponto importante aí. Porque nós estamos tratando de um bem. Nós sabemos da dificuldade que a gente tem de obter um veículo. Com certeza chegou a questionar o seguinte, poxa, eu tenho meu veículo e eu paguei por ele e hoje eu não posso sair com minha família porque eu estou devendo um imposto. E sendo corrigido isso, só para os internautas também entenderem, o IPVA, ele é calculado por uma base de cálculo de uma alíquota em torno de 4 a 4,5 do Estado. Se um carro é de R$100.000, você vai pagar em torno de 4.000 de IPVA. Vai pagar 100 e pouco do licenciamento e 100 e pouco do seguro. Entendeu, João? Então, é que eu também questiono. Veja como é desproporcional você atrelar. Se você tem um veículo que você, como o PVA, ele é calculado do valor do veículo, então se você tem um veículo que você não pode estar pagando IPVA, você também tem que ser honesto consigo mesmo, trocar por um veículo que te der uma aceitação, uma melhor forma de pagar o IPVA. Isso, não, claro. Pode, né? Claro. E outra coisa, você falou do questionamento do funcionário do Cefaz. Quem trabalha no Cefaz, ele vai ter esse entendimento, porque eles já fazem isso diariamente. Né? Ele faz essa cobrança
ou a execução fiscal, todos sabem que fazem. O que a gente não pode deixar, e foi esse nosso entendimento, que a gente não deveria ficar inerte enquanto a população está sendo prejudicada com erro do Estado. Do Estado, com certeza. Se vocês acessarem a internet, lá no Google, a lei 6348, a lei do IPVA do Estado da Bahia, vá no artigo 12. Lá está a inconstitucionalidade, que é uma lei estadual, e conflita com o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal. Então foi baseado nisso que nós tomamos essa decisão de ajuizar essa ação, e eu vejo que o caminho não existe outro caminho. Como eu falei anteriormente também, eu ouvi a declaração do diretor do Detran dizendo que ia suspender devido a que ele também entendia, devido à repercussão do Estado. E o que nós fizemos hoje aqui abre caminho também para os outros municípios. Houve questionamento, que eu vou para o município tal, eu recebi no meu aplicativo de mensagem, porque Itamaraju está cobrando os vereadores. Tudo bem, né? Mas logo a gente vai não virar... deveria cobrar dos vereadores, porque o vereador tem o custo. O vereador deveria cobrar do Estado, né? Teria que cobrar dos seus representantes estaduais. Para que promova uma ação que resolva o problema a nível de 417 municípios, que são os municípios que compõem nosso Estado. Vereador, eu não vou estender muito mais essa live, porque eu quero que as pessoas assistam. Então eu quero que ela fique aí com 50, 58 minutos, porque quando o cara olhar, eu vou assistir. Então o cara pega 1h10, 1h20, o cara não assiste, eu mesmo não assisto. Assisto as pontos que me interessam. O senhor já fica intimado para a gente voltar daqui uns 15 dias, para a gente falar como está sendo o cumprimento desta lei. Aqui nós estamos falando de como vai ser, como deve ser, como vai funcionar. Agora a gente precisa esperar que os órgãos sejam citados. Após a citação, eles têm um prazo de 5 dias para se adequar à nova lei. Aí eles têm mais o que vai acontecer o dia a dia. Aí daqui uns 15, 20 dias a gente volta de novo para a gente falar como está sendo cumprida essas duas leis. Acho que ficou muito claro, nós falamos bastante verdade em relação a isso, mas se ficou algo que não foi dito, que não foi perguntado, que você gostaria de acrescentar, esse é o momento. Eu vou igual o padre, fale agora ou caso para sempre. João, é o seguinte, dizer para os internautas, nosso comprometimento, às vezes a gente sabe que não vai assim, agradar todo mundo, né? Eu vejo que as blitz ela tem que permanecer sim. A gente precisa dar uma maior segurança. Eu que tenho algum projeto nessa casa voltado para a segurança pública, às vezes a gente é mal compreendido devido à falta também da informação, me deixa à disposição de algum questionamento. Estou aqui no meu gabinete 113, tenho recebido as pessoas orientando, dizendo da importância dessa ação, dizendo da importância deles levarem o conhecimento de todo o teor da decisão, da petição que foi feita. Recebi algumas críticas, inclusive de colegas que não entendiam do pedido judicial. Eu estou postando tanto a petição inicial como a decisão, o despacho do juiz. E é isso, a gente tem que ter transparência no nosso mandato, exercer o mandato plenamente. Eu bato na mesma tecla que eu não sei porquê, devido à repercussão de Vitória da Conquista, Teixeira e outros municípios, os deputados estaduais não se manifestaram, entendeu? Inclusive ontem recebi a ligação do deputado estadual pedindo, e perguntando onde foi que nós encontramos esse embasamento. Falei da lei estadual que tem que ser reformulada por eles, deputado estadual, entendeu? E aí cumprindo nossa missão de vereador, dizer também que é importante no decorrer desses 15 dias que você acaba de dizer aí, eu vou estar observando o andamento. Eu não sei se em 15 dias, João, porque por ser carta precatória tem todo um trâmite. Eu falei 15 dias mais ou menos, mas a previsão é que mas qualquer movimentação, a gente volta a se falar. Qualquer movimentação no processo, eu sou informado, porque eu sou parte. E aí a gente vai estar levando a população, fazendo umas reportagem a respeito do decorrer do processo, os possíveis recursos que foram impetrados, até o próprio cumprimento da decisão, ou o que a gente for fazer em certificado por descumprimento, pedindo majoramento de multa.
mas a população pode ter ciência que tudo o que nós fizemos nesses dois processos foi pensando em prol da população de Teixeira de Freitas. Vereador, eu tenho que agradecer, muito obrigado. Edinaldo Rezende está nos acompanhando ali, obrigado, Edinaldo. Edinaldo hoje me deu carona 2 vezes. Estava indo para casa mais cedo, horário de meio-dia, ele me forneceu carona. Estava agora lá no Detran, ele estava saindo do Detran, me deu carona também. Edinaldo hoje caiu do céu 2 vezes. Excelente parlamentar aqui da legislatura anterior. Um grande vereador. Forte abraço. Vereador, muito obrigado. Dizer que o bate-papo com o Joãozinho vai estar sempre de portas abertas para o vereador, e que é meu amigo particular também. Qualquer novidade, qualquer assunto novo, qualquer outra necessidade, fora essas 2 barras de leis que no momento é o que mais se fala na cidade, o bate-papo inclusive vai estar sempre aberto ao vereador e ao amigo também, que caso precise de qualquer outra coisa, para a gente estar aqui falando. Graças a Deus hoje o meu programa é um programa que tem uma notoriedade muito grande, a gente tem aí entrevistas com 25 mil visualizações, e isso está me deixando muito feliz. E na verdade a Martelena, que é uma grande pessoa, ela me ligou e ela disse assim: Joãozinho, eu estou muito feliz com o programa, com a entrevista, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Aí eu falei assim: menino, mas essa mulher só está falando dela. Aí no final ela disse assim: mas o mérito é todo seu, porque é você que conduz a entrevista, é você que deixa a gente à vontade, é você que fala bem, é você que faz as perguntas certas na hora do momento certo. Eu falei: ai, graças a Deus. Porque eu falei assim: será que ela vai estar só, faz só assim? Mas não, ela falou tudo e depois ela disse que no final o mérito é todo seu, o mérito não é nosso, é você, o programa é seu, é você que conduz o programa, é você que deixa a gente à vontade. Eu posso aqui te questionar, fazer um questionamento, e você levantar aqui e vai embora. Vai ficar feio para nós dois, para eu que vi um questionamento errado e para você que saiu e foi embora. Então é uma faca de 2 gumes. Foi o que eu lhe disse na entrevista anterior, que você me perguntou qual seria o tema a ser discutido. Eu falei que comigo o tema é livre. O tema é livre. Mas cuidado com o que você pergunta, porque você tem que estar preparado para a resposta. Para a resposta, com certeza. Então é isso aí. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, né? Todos os internautas que tiveram paciência aí nessa entrevista, dizer que estou à disposição aqui no gabinete 113 da Câmara. Pode contar com o vereador Sargento Berg. Eu tenho essa preocupação, né, de estar deixando o meu mandato à disposição da população de Teixeira. Agradecer você mais uma vez, né, a essa segunda oportunidade que a gente bate papo aqui, levando para a população. Tenho algumas proposições, inclusive de minha autoria, que é impactante na vida da população de Teixeira de Freitas, que a gente pode estar discutindo em outro momento. Nós temos aí o orçamento impositivo, que é uma novidade pioneiríssima, não só a nível de Brasil, de vai estado, dar o que Brasil, falar, né? São poucos municípios no Brasil que tem. Eu tive a felicidade. É porque, na verdade, quando eu quero voltar a falar sobre isso com mais vereadores. Não, e eu quero voltar a fazer um grande bate-papo. Vou esperar chegar aqui na Câmara Nova, que pega mais pessoas, e a gente reunir aqui uns 5 escolhas, fazer um bate-papo mesmo, um debate. De preferência, pegar o vereador, até que seja a favor, que seja contra, para a gente fazer um debate bem João, gostoso. eu não vou adentrar no projeto, mas só sucintamente para falar com a população da importância do orçamento impositivo, que é as emendas parlamentares municipais. Né? E diferente do que as pessoas pensam, há emendas parlamentares que foram desvirtuadas a nível de governo federal. Aqui não. Não passa valores na mão do vereador. Que tem que cumprir a prefeitura. Você elabora os projetos, seja ele vereador de oposição, vereador de centro, vereador de base, e você tem aquele valor disponível da receita da corrente líquida para você direcionar para seu projeto, a metade dos valores para educação e saúde, a outra metade para outras secretarias, projeto para outra secretaria. Muito importante, vai ser impactante também na vida da população, porque aqueles projetos são direcionados dos vereadores diretamente para a população. O vereador Jorge já disse que o dele é para botar a antena de celular em Santo Antônio. E outra, João, eu fiz questão de ouvir todos os vereadores. Quando eu elaborei a proposição, eu falei: eu quero a assinatura de todos, e também ele foi aprovado por unanimidade. Então esse bate-papo com todos seria importante. Porque você envolve todo mundo devido à importância de um projeto grandioso como esse do orçamento impositivo.
Com certeza. Olha, muito obrigado quem nos acompanhou até agora. Como sempre, quando dá 6 alguma coisinha, o pessoal começa a chegar. O pessoal por sai do trabalho. Por causa do horário do trabalho. Eu estou pensando em modificar essa live para as 18 horas. Mas volto a dizer e quero respeitar. Eu cheguei agora. A gente já tem os 8 pontos, que já tem muito tempo. Tem o Comércio em Foco, já tem muito tempo. Eu sou estudante, hoje eu tenho aula, por exemplo. Então, se eu marcar às 18, eu vou estar sempre chegando atrasado na faculdade. Então, eu acho que nós vamos manter esse horário. Vai ficar aí. Agora já estamos botando no YouTube, tá? Daqui a pouco, mais tarde, você vai receber a notificação do YouTube, e aí você compartilha o link. Então já estamos no YouTube, então já temos ferramentas para que a pessoa possa assistir depois. É gostoso a gente estar aqui falando e ver ali que tem 100, 30, 50 pessoas nos visualizando, mas a gente depois também é bom que as pessoas tenham como mecanismo de visualizar essa entrevista. Eu gostaria de, para finalizar, fazer um convite, na verdade 2, que amanhã eu vou estar dando entrevista lá no Extremo 21, lá, e à noite, às 8 horas da manhã, e às 18 horas na Eldorado. Amanhã eu tô sabendo que Rafael, 18 e ponto amanhã na Eldorado FM, e no Extremo 21 vai ser com quem? Com o professor Jonathan? Não, com o Serginho, boa pessoa, Pauta 21. Serginho, Pauta 21. Serginho, boa pessoa grande, então aí vale a pena internautas assistir. E aí é mais dúvidas, às vezes vai perguntar o que eu não perguntei aqui, falar que não foi falado aqui, vai falar amanhã na rádio. Então assim, são mecanismos acho que o Teixeira está muito bom de jornalismo, essa questão de informação, tá criando um pessoal novo, uma nova repaginada, e tá ficando melhor. Bate-papo com o Joãozinho volta amanhã. Amanhã vai estar aqui com nós o professor Edinaldo Góes, vai falar sobre o Futiguil, vai falar sobre a história dele de vida, que é uma história muito linda. Amanhã nós vamos aqui até chorar, entendeu? É um grande guerreiro. Edinaldo Góes, quarta-feira ainda não está fechado 100%, mas não batemos o martelo porque ele ficou da resposta hoje à noite, porque teria que viajar para Brasília. Mas se der tudo certo, está confirmado o Léo Brito na quarta-feira, que aí o bate-papo com o Joãozinho também começa a chamar os prefeitos da região para vir falar sobre cada cidade, cada região, até porque a live engloba já bastante os outros municípios. Se der tudo certo, quarta-feira vem Léo Brito, se não, amanhã eu já arrumo outro para colocar no lugar. Quinta-feira, vereador Erlita me cobrando demais essa live, e aí disse, calma que essa hora vai chegar. E chegou, vamos fazer um bate-papo maravilhoso, a única vereadora mulher do município. Vamos levantar aí várias bandeiras, vamos falar aí uma lutadora que é petista e que engloba bem essas questões aí de humanidades. Vamos estar fazendo um grande bate-papo aqui com a vereadora Erlida na quinta-feira. Então, um grande beijo, um grande abraço. Bate-papo com o Joãozinho volta amanhã às 17 horas. Obrigado. Semana que vem chega a câmera, chega o notebook. Não vou precisar mais fazer isso, mas por enquanto a gente caça com o que a gente tem. Um grande abraço e até amanhã.